Luiz Inácio Lula da Silva é cúmplice político desse banho de sangue na Venezuela. Seja por omissão, seja por conivência ou por endosso ao regime de Nicolás Maduro, o Lula é moralmente responsável por essas mortes e pelas centenas de detenções perpetradas por essa tirania que só trouxe fome, violência e exílio. Segundo aqui a Agência das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, desde 2004, 6.600.000 venezuelanos foram forçados a deixar o seu país. Mais um êxodo aí para conta da esquerda socialista. Apenas aqui no ano de 2018, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos denunciou o potencial extermínio de opositores políticos na Venezuela na ordem de 14 mortes por dia. Pessoal, isso é equivalente a mais de 5.000 homicídios em apenas um ano. Não à toa o Brasil, assim como a maioria das democracias ocidentais, rompeu ou pelo menos restringiu relações com esse regime assassino, um regime que censura, persegue, tortura e mata quem ele não consegue corromper. Até o belo dia em que o amor venceu no Brasil e Lula da Silva, esse grande estadista, esse grande humanista, foi reconduzido do cárcere à presidência da República em uma notável volta à cena do crime, para usar a expressão exata cunhada pelo nosso vice-presidente, senhor Geraldo Alckmin. Ano passado, o Lula fez questão de receber e de prestigiar o seu ditador de estimação e afirmou com a maior disfarçatez e o absoluto descompromisso com a verdade. Aspas, companheiro Maduro, é preciso que você saiba a narrativa que se construiu contra a Venezuela, a narrativa da antidemocracia, a narrativa do autoritarismo. O Celso Amorim, que era meu ministro, hoje é assessor especial, e eu andávamos pelo mundo explicando que a Venezuela não era do jeito que as pessoas diziam que ela era, ou seja, que ela é uma ditadura. E vejam só que lição valiosa que o presidente do amor entregou de bandeja para o seu companheiro genocida. Aspas, se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu inimigo. Está nas suas mãos, companheiro Maduro, construir a sua narrativa e virar esse jogo. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpas pelo estrago que eles fizeram. Fecha aspas. Bom, dito e feito. Enquanto Lula da Silva inventava narrativas para incluir a Venezuela no Mercosul, violando os tratados internacionais que impedem a participação de ditaduras no bloco, o seu amigo ditador fingia um compromisso com a democracia e com eleições livres para suspender sanções internacionais e capitalizar seu governo corrupto. Enquanto o governo Lula tentava viabilizar com dinheiro público brasileiro o financiamento de novas obras numa Venezuela que está quebrada e inadimplente, o Maduro ia cerceando a oposição, impedindo seus principais nomes de participarem da eleição, como bem colocou o doutor José Eduardo. Aí chega o período eleitoral e o companheiro do Lula faz uma última advertência explícita aos seus adversários políticos. Aspas, se não querem que a Venezuela caia em um banho de sangue, em uma guerra civil fratricida, vamos garantir a maior vitória da história. Bom, até o Lula se disse assustado com essa fala, mas o Maduro sugeriu que ele tomasse um chá de camomila e ficou por isso mesmo. Vejam o que disse o ditador. Eu não disse mentiras, apenas fiz uma reflexão. Na Venezuela vai triunfar a união cívico-militar policial perfeita. Pessoal, a coisa tá ficando feia, tensão internacional pra cima do Brasil, pra cima do Lula por posicionar-se ao lado desse ditador sanguinário. A gente sabe que eles sempre foram amigos. Eu vou continuar mostrando o vídeo pra vocês, tem muito mais informação após isso também, então peço pra você ficar até o final. Comenta aqui embaixo também da onde você fala e qual é a sua opinião sobre tudo isso. É muito importante o seu posicionamento e me ajude a compartilhar esse vídeo. Vamos continuar aqui para as matérias, pessoal, olha isso. Além de todas essas ameaças, o Maduro prendeu dezenas de opositores políticos, fechou outro tanto de veículos de comunicação que tinham a ousadia de criticá-lo. Mas, para surpresa geral, a oposição popular à ditadura é tão grande que mesmo com intimidações, mesmo com trapaças e mesmo com a fraude no resultado oficial, ficou explícita a derrota do regime autoritário nas urnas. E o que fez a esquerda brasileira, que ao contrário do Dr. Zé Eduardo, não evoluiu, ficou no mesmo lugar ou até involuiu. O Itamaraty do governo Lula saudou o caráter pacífico da jornada eleitoral na Venezuela. Uma jornada aí, como eu disse, marcada por perseguição política, por censura, por fraude nos resultados, por prisões arbitrárias, pela morte de manifestantes. Aí o PT do Lula reconheceu a vitória fake da sua ditadura de estimação e ainda qualificou esse processo fraudado, como democrático e soberano. E o próprio Lula, depois de um silêncio constrangedor que durou dias, disse ontem
né, que o processo eleitoral é normal e tranquilo, que não há nada de grave, assustador ou anormal e que eventuais disputas devem ser confiadas à justiça da Venezuela, que é controlada, como todos sabem, por Nicolás Maduro. Então, na contramão dessa insanidade lulopetista, o secretário-geral da OEA destacou o óbvio, aspas, Maduro anunciou um banho de sangue e está cumprindo. Chegou a hora da justiça e vamos solicitar a imposição de acusações com um mandado de prisão. E assim, de verdade, é um alento ver que há autoridades fazendo a coisa certa, mas é uma pena que o Brasil do Lula seja um grande protagonista no apoio a ditaduras, mas um mero figurante na luta desses países pela democracia. Sim, né? E um governo, né? Um homem que sempre falou em democracia e paz. Mas essa não é a primeira vez que o Lula nos coloca numa situação horrível, onde o Brasil é totalmente mal visto, como foi com o ataque lá a Israel que o Hamas promoveu. Pô, o mundo todo repudiou aquele ataque e o PT do Lula ficou quieto e depois partiu para defender os terroristas. Então, o Brasil já é visto como um defensor de terrorismo e ditaduras, esse tipo de regime que oprime o povo. Nós somos comparsas. É isso que o mundo vê contra o Brasil. Eu tenho que mostrar aqui para vocês a posição dos Estados Unidos, a posição do mundo, né? A posição dos Estados Unidos é basicamente a posição de quase todo o mundo, de países democráticos, e o Brasil, meus amigos, tá ficando feio, olha aí. O Departamento de Estado americano acabou de divulgar uma nota sobre as eleições na Venezuela. Ela afirma que a oposição já publicou mais de 80% das atas recebidas diretamente das sessões de votação em toda a Venezuela. Que essas atas indicam que Edmundo González recebeu o maior número de votos por uma margem intransponível. Que observadores independentes, sondagens de boca de urna e contagens rápidas no dia das eleições confirmam esses fatos. O Departamento de Estado americano afirma que consultou outros países e que nenhum concluiu que Nicolás Maduro tenha recebido o maior número de votos. E que, diante das provas esmagadoras, está claro para os Estados Unidos que Edmundo González obteve o maior número de votos. O governo americano rejeita as alegações que diz serem infundadas de Maduro contra a oposição e afirma que as ameaças de Maduro contra Edmundo González e contra Corina Machado são uma tentativa antidemocrática de reprimir a participação política e de se manter no poder. A segurança dos líderes e de membros da oposição democrática deve ser protegida, é o que a nota defende. E, por fim, o documento afirma: o governo americano parabeniza Edmundo González pela vitória e diz que é hora de as duas partes venezuelanas iniciarem discussões sobre uma transição respeitosa e pacífica. Pois é, pessoal, não gosto da Globo, né, mas eu quis trazer esse corte aqui porque os Estados Unidos reconheceu Edmundo González, né, como presidente da Venezuela e pediu para que a oposição e o regime do Maduro conversem e façam a transição de governo o mais rápido possível de forma pacífica. E o Nicolás Maduro veio falar para os Estados Unidos tirar o seu nariz da Venezuela. Então, para quem acha que vai ficar por isso mesmo e não vai dar em nada, meu amigo, sinto muito, mas vai ter sim uma organização mundial para ir contra isso. Eles não vão deixar novamente Nicolás Maduro fazer isso com o seu país. E por quê? Nossa, é porque os Estados Unidos e outros países amam a Venezuela? Não, meu amigo, não seja ingênuo. A gente não é ingênuo. A gente não tá falando aqui que os países vão se organizar para salvar outro povo. Não, lógico que não. Petróleo. Venezuela tem um dos maiores petróleos do mundo, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E é claro que regimes ditatoriais, regimes que oprimem o seu povo, como Rússia, como China, como Cuba, como vários países, estão apoiando esse regime do Maduro. Por quê? Se você apoiar ele se manter no poder, você tem mais fácil acesso. Rússia mesmo ama a posição do Venezuela. Por quê? Porque Venezuela está do lado dos Estados Unidos. Então, você acha que o interesse é salvar o povo? É claro que não. O interesse é
Quem vai ficar com aquele país ali? Os regimes ditatoriais que ameaçam o mundo todos os dias e oprimem o seu povo, ou os países democráticos que querem proteger a liberdade do povo? É essa a briga. Os Estados Unidos já viu que o Nicolás Maduro quer se perpetuar no poder e continuar colado com esses regimes ditatoriais que são uma grande ameaça à América. Sim. Então, com essa tensão total, você acha que, em sã consciência, os Estados Unidos vai deixar acontecer, vai deixar os regimes ditatoriais continuarem mandando, né, na Venezuela, na sua reserva de petróleo, com o Nicolás Maduro se perpetuando no poder, ou vai acontecer alguma coisa? Ou vai ter alguma organização para que eles tomem alguma decisão? Bom, eu, sinceramente, acho que não vão deixar por isso só. Só por isso aí, não, a gente reconhece que o opositor ganhou e já era, não vamos fazer mais nada. Eu acho que não vai ficar só por isso, tá? Então eu queria deixar aqui minha opinião. E pessoal, o Bolsonaro veio a público, alertou uma manobra grave que está acontecendo aqui no Brasil e também, né, claro, detonou o silêncio do Lula. Olha aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de publicar um vídeo em suas redes sociais. Ele alertou para uma manobra que está ocorrendo no PL, sim, no partido dele, lá no interior do país, onde existem coligações do partido com siglas de esquerda, como PT, PCdoB e PSOL. Bolsonaro repudiou e prometeu fazer campanha contra os candidatos, né, que se submeterem a isso. O ex-presidente ainda detonou o silêncio do petista Lula sobre a Venezuela, pessoal. Então, ele veio, né, no vídeo, pessoal, eu não tenho o vídeo aqui agora, mas ele disse exatamente isso. Tem alguns partidos, alguns candidatos do PL no interior do Brasil que está fazendo coligação com o PCdoB, com o PT, com o PSOL. Então só podem ser pessoas que estão colando nele para se eleger, para chegar no poder, depois que se lasque o resto do povo fazerem o que quiserem. Então o Bolsonaro já deixou claro, o meu acordo com o PL é a direita com a direita, lutando pela direita e pelo povo. Não existe o PL fazer coligação com partidos de esquerda. Então você, eleitor, fica esperto, analise a chapa do seu candidato. Se ele for do partido de Bolsonaro, mas estiver, né, coligado com alguém do PSOL, do PT, do PCdoB, com qualquer um da esquerda, não podemos votar. O Bolsonaro não apoia. Ele está deixando claro aqui já. Então nós vamos colocar apenas pessoas de direita mesmo, nas prefeituras e vereadores. Não vamos votar ninguém que se ligue à esquerda. Então achei importante trazer esse recado, esse alerta do Bolsonaro aqui para vocês. E olha só, pessoal, matéria que eu queria trazer para vocês, uma grande reflexão que eu preciso ler para vocês. Então eu peço para você vir aqui comigo. Lula, Maduro e o que jamais poderão dar com a maior farsa da história. O jornalista e filósofo mineiro José Aparecido apresenta uma análise curta, porém profunda sobre a ideologia bancada e aceita pela esquerda, assinada por Antônio Gramsci. Olha só. Nada a acrescentar, exceto, né, alertar os incautos que tem toda a sordidez da esquerda à sua frente, mas a miopia política não lhes permite enxergar. Vamos para o texto. O mundo e a democracia esperam de Nicolás Maduro e de Lula o que eles não podem dar. Saiba por que Maduro e Lula andam abraçados e não podem dar aos democratas o que eles necessitam. O mundo e as democracias esperam de todos os governos de esquerda o que eles não podem dar: transparência, compromisso, né, com ética e liberdade, direitos humanos e princípios democráticos. Via de regra, a fonte para a manutenção destes modelos de governos tiranos disfarçados de democratas é a mesma, o gramscismo. Né? Antônio Gramsci, em suas 5 principais obras, Cadernos do Cárcere, Cartas do Cárcere, Segundo Ressurgimento, Os Intelectuais e a Organização da Cultura e Notas sobre Maquiavel, sobre a política e sobre o Estado moderno, é base teórica para o que estamos assistindo em todos os países onde a esquerda está no poder, e o que mantém, né, a força, ou naqueles onde ela luta para tomá-lo. Olha só.
Com efeito, compreender a essência dessas 5 obras é fundamental para entender o que passa na cabeça de todo esquerdista que se preza, ainda que ele não tenha consciência do que defende, e o faça por influência, doutrinação, vaidade ou mera repetição autômata. O comum na juventude universitária brasileira, intelectuais, jornalistas e nos centros de formação woke. Então é essa galerinha que pende para a esquerda e cai, nessa doutrinação. Nelas estão contidas as bases do pensamento de Gramsci e a sua influência na teoria política e social contemporânea. Uma das principais justificativas para fraudar eleições, prender inimigos, matar sem dor na consciência, confiscar bens e não respeitar as regras do jogo democrático é que os fins justificam os meios. A interpretação de que os fins justificam os meios é de Nicolau Maquiavel, filósofo italiano do Renascimento, e está no livro O Príncipe, publicado em 1532, e que Gramsci usou para elaborar sua teoria para justificar que um governante deve usar de meios que seriam considerados moralmente questionáveis, em outras circunstâncias, para a manutenção no poder ou tomada dele. Qualquer semelhança com o que aconteceu no Brasil em 2022 e o que está acontecendo na Venezuela em 2024 não é mera coincidência, é um modus operandi. Olha aqui. O gramscismo, baseado nas ideias do filósofo e teórico político italiano Antonio Gramsci, é uma corrente de pensamento marxista que se destaca por sua análise da cultura e do poder ideológico na sociedade. As principais ideias de Gramsci incluem, olha só, hegemonia cultural. Gramsci argumentou que a classe dominante mantém seu poder não apenas através da coerção econômica e política, mas também através do controle das instituições culturais e ideológicas, escolas, igrejas, mídias e etc. Isso cria um consenso e uma aceitação das ideologias dominantes pelas classes subordinadas. Outro ponto, intelectuais orgânicos. Gramsci diferenciava entre intelectuais tradicionais e intelectuais orgânicos. Os intelectuais orgânicos são aqueles que emergem diretamente das classes sociais e atuam como líderes e porta-vozes, ajudando a moldar e disseminar a visão de mundo dessa classe. Outro ponto, bloco histórico. Este conceito refere-se à aliança de diferentes grupos sociais e econômicos que compartilham uma ideologia comum, permitindo a manutenção da hegemonia cultural e política. Abre parênteses aqui, o alinhamento dos partidos de esquerda em escala global não é por acaso. Tem sentido de corpo e intenções de tomada de poder a qualquer custo, desrespeitando as regras democráticas, embora a narrativa seja contrário no modelo. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço, Olha só, outro ponto, revolução passiva. Gramsci descreveu a revolução passiva como uma forma de transformação social gradual e reformista, onde mudanças significativas ocorrem sem uma ruptura revolucionária aberta. O emparelhamento do Estado e de todas as instituições não é por acaso. Você acha que é à toa um governo entrar e colocando os seus cabeças em todas as áreas da política? É claro que não, pô. Outro ponto, guerra de posições versus guerra de movimento. Em termos de estratégia política, Gramsci contrastou a guerra das posições, a luta prolongada para ganhar influência dentro das instituições culturais e políticas, com a guerra de movimento, a ação revolucionária direta e rápida. Gramsci enfatizou a importância da cultura, da ideologia e das superestruturas na luta pela transformação social, destacando que a mudança revolucionária requer uma transformação cultural e ideológica, além de mudanças econômicas. No Brasil, a guerra cultural e a tomada de poder começaram com a saída dos militares do poder e a retomada da democracia em 1985. A esquerda utiliza-se da narrativa de defesa da democracia para a implantação do socialismo e tudo que ela não é. Contrariando as narrativas, é democrata.
o Brasil segue a passos largos para se transformar em um país socialista, onde uma casta de políticos definirá as regras do jogo, inclusive o econômico, e o resto deverá cumprir. São duas forças mundiais em conflitos, direita democrática, liberal e de fato progressista, contra uma esquerda conservadora e nada progressista. Houve uma inversão dos sentidos na palavra progresso, propositadamente apropriada pela esquerda, que é contrária à liberdade e ao desenvolvimento dos povos. E para isso vale tudo, inclusive mudar semiótica das palavras. A interpretação de que os fins justificam os meios resume a visão pragmática de Maquiavel e de Antônio Gramsci sobre a política, cuja moralidade é secundária à eficácia e à sobrevivência política e o regime a que ela está vinculada. Portanto, não acredite em um esquerdista que se diz defensor da democracia. É incompatível com os seus princípios. Compreenda de uma vez por todas que o socialismo e a verdade não combinam e que o objetivo da esquerda é tomar o poder. Entendeu? Ou se manter nele a qualquer preço. Não sou eu quem está dizendo, está escrito no seu referencial teórico repetidas vezes. Isso esquerdistas deixam claro repetidas vezes. Então, o partido de esquerda, pessoas de esquerda, eles têm um objetivo apenas. Nós temos que tomar o poder apesar do meio. Os fins sempre vão justificar os meios. Se for para nos manter no poder, se for para a gente poder mandar no jogo e definir o que é certo e o que é errado, tudo vale. Então, pessoal, essa reflexão aqui me pegou muito e é verdade. E é o que, na maioria das vezes, né, o povo já sabe, na verdade. A esquerda quer destruir tudo. Não quer a evolução do povo. Não quer, né, que a gente evolua. Eles querem tomar o poder, que é o povo miserável, que, né, com baixo intelecto e sempre dependendo deles. Para que eles possam continuar vivendo na maior das mordomias, para poder ter o poder na mão e definir tudo o que eles querem. Isso como os reis faziam antes. Eles querem voltar naqueles tempos, mas de uma forma democrática, onde não tem como derrubar eles do poder. E aí, o que você acha sobre isso? Você acha que realmente é essa a ideologia de esquerda? Realmente é assim que eles pensam e é assim que eles agem? Bom, eu acho que sim. Peço para você comentar aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você pensa sobre isso. É importante demais, tá? E claro, comenta aqui embaixo também da onde você fala. Qual é a sua cidade? É importante o seu posicionamento e você declarar que você é um patriota preocupado com o Brasil e com o mundo, tá bom? Também me ajude a compartilhar esse vídeo para mais pessoas e se inscreva no canal. Esse canal é novo, então se você gosta das informações aqui tragas, por favor me ajude, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.